Sua parede está assim, com a pintura feia, descascando, talvez o seu rodapé já soltou, caindo pelos cantos, ou até mesmo com infiltração. Quer aprender a resolver? Então fica nesse vídeo até o final, porque hoje eu vou te ensinar como você deixar aí sua parede linda com uma reforma bem simples que você mesmo pode fazer. Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, acompanha aí, porque toda semana nós estamos aqui no canal SOS na Construção, trazendo dicas e passo a passo para a sua construção. No vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês como você resolver esse tipo de problema de infiltração na raiz do problema. No vídeo anterior, que eu vou deixar o link bem na descrição, eu ensinei como você resolver um tipo de infiltração igual a este aqui na parede, mas quando a infiltração vem da parede de trás, que não está rebocada, ou quando a infiltração vem quando você molha muito, né, o seu quintal, molha muito a sua casa e acaba subindo ali um pouco de umidade e acaba descascando a parede, como aconteceu aqui. Nesse segundo caso aqui é diferente. A infiltração ela vem de baixo, vem do solo e acaba subindo aqui na parede, e assim acaba danificando a pintura e também a parede. Vocês podem ver que estou retirando todo esse nosso rodapé para a gente poder resolver de uma vez por todas na raiz do problema. Antes de nós continuarmos esse trabalho, eu quero te pedir, se você gostar desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal aí, acompanha, porque toda semana nós estamos aqui no canal SOS na Construção trazendo dicas e passo a passo para a sua construção. Agora nós iremos retirar primeiro todo esse nosso rodapé e iremos descascar essa tinta aqui, retirar essa tinta, esse excesso de reboco aqui que já está velho, está ruim, para a gente poder continuar aí a fazer esse reparo. Essa parte lateral aqui é bem importante para mostrar para vocês, porque a parede aqui ela escorria água também pela parte de trás. Então por isso eu estou retirando esse excesso de tinta aqui nessa umidade que ficou, já que nós resolvemos o problema lá atrás, rebocando e tampando com o telhado, beleza? É por isso que eu falei para vocês, o vídeo onde eu ensino a fazer só esse reparo aqui, vou deixar o link na descrição para você poder aprender a fazer esse tipo de reparo mais simples. Pronto, acabamos de tirar aí todo esse excesso de tinta, esse excesso de massa que estava solto aqui dessa parede. Retiramos o rodapé. Agora estarei limpando aqui para começarmos a fazer o processo de impermeabilização. Nessa parte de baixo, estarei cortando, onde tem essa marcação do rodapé, estarei cortando isso aqui tudo, né? Cortando até achar a outra parte, né, de trás. No caso aqui, o cômodo que tem atrás, ele é mais alto, então irei retirar as duas camadas de tijolos. Vocês irão ver aí conforme irei fazendo. Retirando toda essa massa, todo o tijolo mesmo, até chegar aqui na parte de baixo, que a parte de baixo aqui já é o nosso alicerce. Então chegar até o concreto, ou pelo menos até alguma massa firme, tá? Beleza? Se tiver a massa estiver muito mole, se tiver um problema de infiltração muito grave, então tem que retirar tudo mesmo para a gente poder conseguir reparar isso aí e não ter mais esse problema futuro. A medida que eu tenho desse vão aqui é de 4 metros, só que deixei um espaço aqui mais ou menos de 80 centímetros aqui no meio e estarei recortando nessa parte de cá. O meio aqui eu irei fazer depois. E nessa casa aqui, como tem essa casa bem estruturada, eu poderia fazer tudo, mas como eu estou ensinando para vocês e quero ensinar o modo certo, talvez a sua casa não seja tão estruturada ou a casa do seu cliente não seja tão estruturada, então é importante você deixar um pedaço aqui no meio. Como nas duas laterais geralmente já tem, né, os pilares, então eu estarei deixando um espaço aqui no meio. Se por acaso os dois cantos não tem pilares, então o correto é fazer pelo menos de 1 em 1 metro, deixando os cantos por último, tá? Deixarei esse espaço aqui no meio para a gente poder fazer no final.
Como vocês podem ver, a limpeza é essencial, tem que limpar, deixar tudo bem limpo mesmo, porque se ficar poeira aqui vai atrapalhar aí o nosso processo e depois você terá que fazer o trabalho todo de novo. Então, estarei limpando bem aqui, passando a vassoura e, se possível, pode passar também um aspirador de pó para poder ajudar a retirar toda essa sujeira. Finalizamos essa etapa, vocês podem ver aqui embaixo, tirei aqui todo o tijolo, deixamos até a parte do alicerce aqui, tá? Junto com essa massa, não tem problema. A parte de trás ali é o outro cômodo que é um pouco mais alto, mas não tem problema. Agora nós iremos impermeabilizar aqui, estarei mostrando para vocês o que nós vamos utilizar para impermeabilizar, para você poder não ter mais esse problema, né? Acabar de uma vez por todas. E lembrando, essa parte do meio irei fazer depois. Agora nós iremos para a parte principal de todo esse trabalho. Sem executar essa etapa, não adianta nada qualquer serviço a ser feito aqui. Estarei utilizando uma manta líquida da marca aqui da Axton, a manta muito boa, né? E vai ajudar muito nesse serviço aqui. Geralmente a gente vê o pessoal utilizando as mantas asfálticas ou o próprio aditivo junto com a massa para poder fazer esse serviço. Só que aquela parte ali que está embaixo ali está no concreto, é isso mesmo, ali está no concreto, tá? Do alicerce aqui que foi feito da casa. Então por isso que eu estarei aplicando a minha manta líquida. Se caso tivesse no tijolo, aí eu te aconselho você aplicar um aditivo junto com massa. Eu estarei utilizando essa manta líquida porque ela vai me ajudar tanto na proteção da água, né, de cima para baixo. Nesse caso, molhar aqui, a água ela não vai passar aqui dessa parte de cima, tanto de baixo para cima. Porque o que acontece? A infiltração aqui, ela está vindo de baixo para cima. Por isso acontece da massa corrida e do reboco ficar soltando, ficar saindo tudo. Então, nós iremos eliminar isso aqui de uma vez por todas. Não quero usar o aditivo porque eu não quero ter esse problema futuro. Então, eu preciso usar uma película com uma manta líquida para poder proteger nessa opção aqui. E a manta líquida também, ela é bem útil para laje. Então, você já vê uma diferença, né, do aditivo, né, aquele aditivo com massa para manta líquida. Então ela é muito resistente, então ela vai resistir muito mais tempo eu aplicando ela aqui. E por cima eu posso aplicar uma argamassa tranquilo, sem nenhum problema, porque essa aqui ela é recomendável para você poder aplicar também no chão de banheiro, no chão de cozinha, e logo depois da secagem dela você já pode vir com a argamassa e com o piso sem nenhum problema. Então agora eu estarei aplicando a manta líquida aqui, pelo menos umas 2 demãos, para poder ficar bem resistente e a gente conseguir proteger tudo. Eu não vou aplicar a manta asfáltica aqui porque eu não tenho como colocar ela aqui e ter uma durabilidade como teria se fosse colocada essa manta quando foi feito o alicerce. Então por isso não estarei aplicando. Não vou jogar uma massa com aditivo porque eu não quero ter problema futuro, então estarei aplicando essa manta líquida aqui que vai eliminar esse problema meu. Então vamos embora terminar isso aqui porque ainda falta bastante coisa aqui nesse nosso trabalho. Pronto, pessoal, passamos a primeira demão aí, esperamos aqui entre 2 a 4 horas para poder passar a segunda demão. Aqui estou utilizando uma trincha para a gente poder conseguir preencher todos os buracos. Como vocês viram aí, nós cortamos na talhadeira, então acaba ficando muitas fissuras mesmo, é normal, mas isso não atrapalha a manta líquida. Por isso que eu prefiro passar a manta líquida aqui e assim você consegue adiantar também o seu serviço. Aqui estou passando um produto direto, não precisa diluir, você pode vir aqui e passar direto o produto, até porque eu irei passar apenas 2 demãos. Então 2 demãos já é o suficiente para a gente conseguir ter uma durabilidade aqui e ter uma garantia desse trabalho, tá? Lembrando que se o seu cômodo aí for, né, a parte de trás for do mesmo nível do que o cômodo da frente, não tem problema, você pode passar o produto direto, né, de um piso até o outro. Ele é uns 10 centímetros mais alto que aqui, só que eu cortei aqui de um jeito para que eu viesse passar só na parte de baixo aqui, não terá umidade no outro cômodo de trás também não, porque eu estou fazendo de um jeito aqui para poder a gente eliminar de uma vez por todas qualquer problema de umidade aqui. Eu estarei adiantando essa parte aqui, depois esperando pelo menos de 2 a 4 horas para a gente poder fazer o processo aqui com a argamassa e com a massa também de reboco para a gente poder finalizar essa parte do trabalho. Pronto, pessoal, esperamos aí de 2 a 4 horas. Agora estou preparando aqui
uma argamassa AC3 para poder jogar por cima, tá? Isso aqui é uma opção minha, é algo que eu prefiro fazer antes de colocar a massa de reboco aqui em cima. Se você quiser fazer assim também, ótimo, mas se não quiser, você pode aplicar direto a massa de reboco, né, ou uma massa de areia, como eu vou fazer, né, eu prefiro fazer massa de areia para a gente poder preencher essa parte de dentro aqui. Depois que é aplicado o produto, você pode vir com a sua argamassa AC2 ou AC3, isso está na descrição do produto. Então por isso eu estou optando por colocar essa argamassa aqui em cima, como se fosse uma argamassa para unir, né, as duas partes, como se fosse uma cola, onde une a manta com a massa do reboco também. Estarei colocando aqui pelo menos de 5 milímetros a 1 centímetro, tá? Para a gente poder ter aí essa proteção da nossa manta líquida. Agora estarei adiantando essa parte e esperar um pouco até essa argamassa, né, puxar. Não precisa esperar ela secar totalmente, só esperar um pouco mesmo para depois conseguirmos colocar aí a nossa massa de areia. Pronto, pessoal, esperei pelo menos de 30 minutos a 1 hora, tá vendo? Ó, coloquei, minha argamassa já tá boa. Estarei colocando aqui a nossa massa de areia. Estou utilizando um traço, né, padrão que nós utilizamos, desde areia e um de cimento. Não estou colocando cal ou nenhum aditivo, porque o processo de impermeabilização já foi feito aqui embaixo. Aqui mesmo é só a massa de reboco para a gente proteger, só que estou deixando a massa de reboco mais resistente, mais forte. E depois aqui em cima eu estarei colocando uns pedaços de tijolo, não um tijolo furo, né? Não um pedaço grande com furo, mas uns cascalhos aqui para a gente poder preencher e não precisar gastar tanta massa, e sendo que o tijolo vai ficar por dentro da massa de areia, não terá contato com o chão, não terá contato com a parte lateral, nem a parte de baixo, nem a parte de cima. Vocês podem observar aqui, eu estou deixando pelo menos com 10 centímetros nessa outra parte que eu irei fazer depois, tá? Por que eu estou deixando com 10 centímetros? Para ele poder depois conseguir trabalhar e não danificar essa outra parte que eu estou adiantando agora. Aí, pessoal, após ter colocado aí o preenchimento, né, do tijolo, como eu falei com vocês, só para poder fazer volume mesmo aqui, a gente não gastar tanta massa, estou preenchendo aqui agora, travando aqui, para a gente poder finalizar essa nossa parte aqui, finalizar esse acabamento aqui com a massa de reboco mesmo, tá? Lembrando que é a mesma massa, 3 por 1, para a gente poder ter uma resistência aí e ficar algo muito bom. Aqui, pessoal, na parte do acabamento não precisa muita coisa, porque mais para frente nós iremos colocar o rodapé ainda. Então, só com a desempenadeira você vem aqui retirando o excesso. Então, estarei deixando essa parte aqui da massa só desempenada mesmo, tá? Para a gente poder depois conseguir colocar o rodapé e não ficar nada liso também. Terminamos, aí como vocês podem ver, ficou uma parede aí como se fosse sarrafeado, né, desempenado. Essa parte nós iremos fazer depois. Finalizamos essa parte, tá? Esse aí é o processo final. Agora é só adiantar essa parte do meio aqui. Esperamos pelo menos umas 12 horas para a gente poder fazer essa parte do meio aqui agora, porque essa nossa massa aqui já está bem resistente. Conseguimos agora fazer essa parte do meio sem ter nenhum problema. Estaria adiantando essa parte aqui ao mesmo processo que nós fizemos aí nos outros cantos. Duas coisas são fundamentais na hora de colocar o rodapé. Primeiro é a altura. Qual a altura que precisamos utilizar
no rodapé de nossa casa, seja da cozinha, seja sala, quarto, qual será a altura padrão. Geralmente eu aconselho meu cliente a colocar de 8 centímetros a 12 centímetros, ou se não quiser perder, né, no nosso caso aqui nós temos uma cerâmica, se caso não quiser perder aqui uma peça da cerâmica, nós pegamos a medida dela e cortamos todas iguais. Exemplo, se a cerâmica for 50 centímetros, nós cortamos o rodapé de 10 em 10 centímetros. Se for 45, nós cortamos o rodapé de 9 centímetros. Só que no nosso caso aqui, o rodapé já tem um padrão de 10 centímetros. Então, essa cerâmica, nós iremos cortá-la com 10 centímetros. Outra coisa muito importante, qual a cor que será o seu rodapé? Nós estamos utilizando aqui um rodapé diferente do piso, será um rodapé todo branco, tá? Uma cor padrão. Se caso você quiser já comprar um rodapé pronto, existe também. Você pode comprar o rodapé, né, pronto na loja, não tem problema. No nosso caso aqui, prefiro fazer dessa forma que a gente consegue ter mais economia. Então eu estarei cortando o meu rodapé com 10 centímetros aqui todo ele no riscador. Se por acaso se você não tem um riscador, quiser cortar na serra mármore, não tem problema. Pode cortar na serra mármore. Se por acaso você conhecer algum pedreiro que faça serviço para você, vale mais a pena. Então agora nós iremos cortar tudo aqui com 10 centímetros para começarmos a aplicar o nosso rodapé. Estou utilizando uma argamassa na cor branca porque sobrou de um antigo trabalho nosso. Só que você pode utilizar uma argamassa comum, não tem problema. É claro que se for porcelanato, você tem que utilizar o que o fabricante do porcelanato ordena, né? Geralmente, quando o porcelanato é branco, você tem que utilizar sim uma argamassa branca. Lembrando, se for para porcelanato, utilizar uma argamassa AC3, que é própria para porcelanato. Se for cerâmica, pode ser argamassa AC1, ou se for área externa, né, área garagem, varandas, você pode utilizar uma argamassa AC2. Ela tem que ficar numa aderência boa, não pode ficar uma argamassa muito mole e nem muito dura, senão a gente não consegue ter uma aderência na parede, e nem pode ficar muito mole, senão ela vai acabar soltando e caindo toda hora. Então coloque para que ela fique nessa textura que nós estamos fazendo aqui. Conforme vocês podem observar, toda nossa parede, todo nosso chão aqui está tudo bem limpo, não tem poeira, não tem sujeira nenhuma. Só estou passando uma esponja úmida aqui na parede, porque se por acaso ficar alguma poeirinha ainda, para que ela não venha atrapalhar aqui a aderência da nossa argamassa, tanto na parede quanto na nossa peça, aqui na nossa cerâmica. Nós precisamos retirar aqui toda a sujeira, toda a poeira, não pode ficar nada, tá? Agora, para colocar, eu preciso utilizar aqui um esquadro ou um nível, tá? O nível ele vai utilizar em forma de prumo, e um esquadro também para a gente poder deixar ele certinho aí e não ter problema com isso em questão da parede. Estou colocando aqui a argamassa no meu rodapé. Se você quiser utilizar uma desempenadeira dentada, pode utilizar. Só que no nosso caso aqui, é só você colocar aqui meio centímetro de argamassa. Você consegue ver isso, né? Até porque é uma peça pequena, então não tem problema. O importante é todo o seu rodapé ele seguir um alinhamento. Nosso rodapé antigo, que vocês podem ver, ele já está certinho já no prumo, no esquadro. Então esse rodapé aqui que estou colocando, eu tenho que colocar ele seguindo a mesma direção do outro. Eu coloco também um preguinho aqui embaixo, que o prego depois é mais fácil de ser retirado, tá? Eu coloco um prego aqui para a gente poder ter essa parte para depois conseguirmos rejuntar, para não ficar aqui junta seca, até porque não é recomendável essa peça de cerâmica, tá bom? Aí eu venho aqui com o meu prumo, posso vir aqui com meu nível de mão, também se torna um prumo, para conseguir verificar se ele está certo, se está correto. Como eu disse, eu posso utilizar também o esquadro, beleza? Ó, lembrando que o meu rodapé ele tem que ficar no mesmo alinhamento do outro rodapé antigo. É claro, se for você está saindo de início daqui, não tem problema, você pode somente colocar o seu rodapé, lembrando que a espessura atrás tem que ficar com pelo menos meio centímetro. Você vê que está muito grosso, só você dar a batidinha e aqui embaixo vai saindo aqui o excesso, e só você retirando com a esponja úmida. A parte de cima aqui do nosso rodapé, eu aconselhar vocês a passarem a argamassa nessa parte, tá? Até porque na parte da pintura não é legal colocar só a nossa massa corrida aqui. Importante você passar a argamassa aqui em cima, para assim depois não gastando tanta massa corrida nesses buracos. É claro, se você esquecer não tem problema. Quando vier com a massa corrida aqui em cima, é só tampar e não terá nenhuma diferença. Aí finalizamos o primeiro rodapé.
Agora nós iremos fazer tudo repetido aqui no segundo, terceiro, assim até o final. Pronto, finalizamos aí a aplicação do nosso rodapé. Depois de algum tempo, agora nós iremos aplicar aqui o nosso rejunte, tá? Separei um balde com uma esponja e aqui está o nosso rejunte, o rejunte branco, para a gente fazer aqui e deixar todo esse nosso rodapé ele como se fosse um rodapé único, tá? O rejunte branco ele vai unificar aqui as peças, além de protegê-las também. Então agora é só vir aplicando aqui o nosso rejunte. Lembrando que eu estou utilizando um rejunte cimentício, um rejunte de boa qualidade também, para a gente não correr o risco dele soltar depois. Estou utilizando um rejunte branco, lembrando, para poder unificar aqui o meu rodapé, como se fosse uma placa só inteira. Depois nós iremos ver ele pronto. Eu prefiro utilizar um rodapé todo branco, quando no chão aqui nós temos uma cerâmica, um porcelanato com um desenho. Então eu prefiro fazer um rodapé neutro. Por isso nós estamos utilizando também um rejunte, onde vai ficar o rodapé com rejunte neutro. Agora é só aplicar o nosso rejunte, depois esperar 40 minutos para a gente poder conseguir fazer aqui o acabamento com a esponja. Aí passados os 40 minutos, nosso rejunte já não está tão seco, mas já está numa textura boa para a gente conseguir passar aqui a nossa esponja. É só passar a esponja, muito simples essa parte, até porque não são peças grandes, é só um rodapé. Então você passa aqui a esponja devagar para ela não tirar muito rejunte. Lembrando, passando só numa direção assim, ó, você consegue, sem ficar esfregando para lá e para cá. Você passa de um jeito onde que ela não venha sair. Claro, se tiver muito excesso, aí você tem que esfregar um pouquinho mais para poder sair. Antes de começar a pintar, passar um fundo preparador. Por que passar o fundo preparador? A nossa parede, infelizmente, ela ficou descascando e saindo ali o reboco. Então, para não acontecer mais isso, nós utilizamos esse produto aqui porque ele é melhor do que o selador, tá? Esquece marca, não estou fazendo propaganda de marca aqui. Apenas quero mostrar para vocês a qualidade do fundo preparador, porque ele é recomendável para paredes, né, que estejam nessa situação igual a nossa aqui, tá? Só que, como eu falei para vocês, eu já fiz todo o trabalho de impermeabilização nessa parede. O fundo preparador não é para impermeabilizar, o fundo preparador é para evitar com que o reboco depois ele fique descascando e acaba retirando aí a sua massa corrida. Aqui, quero mostrar ele para vocês, ó, tá vendo? Ele é igual como se fosse um líquido mesmo, igual uma água mesmo. Ele é assim, tá? Só que tem que tomar cuidado porque ele gruda bem. Até se deixar pingar no chão, você tem que limpar na mesma hora para que não venha sujar. Nós iremos passar aqui agora com a própria trincha mesmo, não tem problema. Pode utilizar um rolo também, mas eu prefiro utilizar a trincha porque acaba penetrando aqui até nos buraquinhos que tem nessa parede. E o fundo preparador é como se fosse uma cola, ele vai colar todas as partículas, né, do seu reboco, não vai deixar ficar soltando depois. Então isso aí é uma proteção para tanto a sua parede quanto para a sua massa corrida e também para a sua pintura. Pronto, após ter passado aí o tempo de secagem do nosso fundo preparador, sempre observem aí o que o fabricante manda, para que você não venha deixar um tempo inferior. Agora nós iremos utilizar uma desempenadeira para conseguir passar a nossa massa corrida, tá? A massa corrida aqui eu apenas mexi ela, não acrescentei água, porque essa aqui em específico diz que não precisa acrescentar água. Estarei passando a primeira demão de massa corrida. Lembrando aqui, ó, tá bem sequinho, não esfarela mais. Nosso fundo preparador ele substitui aí o nosso selador, não precisa passar selador mais, só o fundo preparador mesmo, porque ele é mais resistente. Agora é só aplicar a sua
massa corrida. Lembrando, se você tiver alguma dificuldade em aplicar massa corrida, eu irei deixar na descrição desse vídeo para vocês um vídeo onde eu ensino como você aplicar massa corrida na parede toda, tá? De um modo bem tranquilo, bem simples, ensinando aí algumas maneiras, tanto com rolo, com rodo e também com a desempenadeira. Agora é só a gente passar aqui a desempenadeira, como a parte de cima não precisou retirar essa nossa massa corrida, então a massa corrida que estará levando aqui embaixo, em cima do rodapé, ficará no mesmo nível, na mesma direção dessa massa corrida de cima. Após ter passado a massa corrida na parede, passamos 2 demãos, segundo o que o fabricante manda, né? Tem que esperar o tempo de secagem. Agora estarei utilizando uma lixa fina, 220, para podermos fazer essa parte aqui de acabamento antes da pintura. Pode observar que ficou aqui alguns buracos. Lembrando, se ficar algum buraco aqui na sua parede, você vai passar a lixa, vai tirar tudo, né, que você precisa retirar, todo o excesso. Se ficar algum buraco, depois você tem que vir com um pouco de massa corrida e tampar qualquer buraco, e depois sim você vir com a sua pintura. Então agora estarei lixando aqui toda essa parte onde eu passei massa corrida, e depois também já estarei lixando a parede. Mas por que lixar a parede, Felipe? Se a parede já está pintada, não é só pintar outra por cima? Não, é bom você lixar a parede toda só para poder dar uma quebrada na tinta antiga e também para poder retirar qualquer sujeira, né? Porque durante o tempo que a tinta fica na parede, ela acaba segurando sujeira, então é bom sim você vir com a lixa fina, 220 é o ideal, para você dar uma quebrada aí na sujeira e na pintura também que está aí antiga. Então agora nós iremos lixar tudo aqui, pode fazer dessa forma aqui que você não vai ter nenhum problema. Primeira coisa, nós precisamos mexer bem nossa tinta aqui, para depois nós conseguirmos diluir ela. Aqui no meu recipiente, eu estarei diluindo 20%. Aqui vocês podem ver, eu tenho 500 ml nessa parte aqui e vai até 700. Esse é o recipiente aqui da máquina de pintura. O primeiro processo, estarei colocando 500 ml aqui de tinta e depois estarei colocando mais 20% de água, água limpa. Separei aqui uma garrafinha com água limpa, não pode ser água suja. 500 ml, que significa 20%. 20% significa 5 para 1. Eu tenho 5 medidas iguais de tinta para uma medida de água. Vamos botar um exemplo, eu tenho 5 copos de tinta, então eu preciso colocar mais um copo da mesma quantidade de tinta de água. Como eu falei para vocês, coloquei 20% de água conforme o fabricante nos ordenou aqui. Antes de passar a pintura, lembrar de passar a fita no rodapé, passar a fita aqui também na nossa tomada aqui. Tudo que você não queira pintar, você não pode esquecer de passar a fita. Pronto, agora estaremos pintando. Nossa parede já está limpa, nós passamos um pano úmido para não ficar saindo nenhuma poeira e a nossa tinta poder grudar direito aqui na parede. Pronto, pessoal, adiantamos aqui bastante coisa com a máquina de pintura, só que eu quero passar algumas observações para vocês que a máquina de pintura ela é muito boa, sim, nós podemos fazer todo esse trabalho aqui com ela, só que acaba demorando um pouco, então eu estarei trocando agora, estarei terminando de pintar essa parede no rolo, tá? Porque eu aconselho que você faça isso também, porque a máquina de pintura é mais para quando você vai pintar gesso 3D ou vai pintar coisas poucas, ou quando é só uma parede, ou vai pintar algumas coisas que não é um paredão. Então agora eu estarei terminando essa parede aqui num rolo. Aqui, vindo com o meu rolo aqui, estarei fazendo o mesmo processo. A diluição continua a mesma, não muda a diluição, até porque o fabricante que ordenou colocar 20% de água. Quando você passa o rolo, a parede fica até mais molhadinha, tá vendo? A parede fica até mais úmida.
Então significa que a tinta ela está ficando bem aqui. Na pintura com a pistola você não consegue observar direito, porque a pistola acaba jogando um jato de tinta inferior ao do rolo. Então você consegue ter uma economia, só que você não consegue ver bem. Então a pistola geralmente é boa para você poder pintar, mas quando a parede ela tem uma cor definida, não só uma cor neutra como é a cor branca. Agora estarei fazendo todo esse processo aqui no rolo, como vocês irão ver aí. Passar uma dica importante para vocês, vocês podem ver que sujou o nosso chão. Eu não gosto de colocar jornal aqui, porque atrapalha muito, eu prefiro fazer dessa forma. Se faz da forma que você achar melhor. Aqui eu peguei um mop com o cliente, você pode pegar um pano de chão molhado também, úmido, e vim aqui e limpar toda a sujeira que cair, até porque a tinta ainda está fresca, tá? Então não tem dificuldade em retirá-la aqui do chão. Até porque nós iremos esperar 2 horas aqui para depois nós darmos outro demão de tinta, porque o fabricante manda esperarmos 2 horas. Obedece o que o fabricante manda. Não faça outra demão de tinta antes desse tempo que o fabricante ordenou entre demãos, porque senão a segunda demão não vai valer como segunda, mas sim como a própria primeira. Então você acaba tendo aí um prejuízo se caso passar uma tinta por cima de outro que você acabou de passar. Então espere o tempo que o fabricante mandou entre demãos. Enquanto isso, nós vamos limpando aqui o nosso chão e a pontinha do rodapé aqui que acaba sujando a parte de baixo. A parte de cima nós passamos aí a fita, então não irá sujar. Pronto, terminando de fazer a segunda demão, pintura pronta. Agora é só vim aqui retirar aí a nossa fita. Vocês podem ver, nossa pintura já está pronta. Alguma parte ainda está secando, mas 2 demãos aqui foi o suficiente. Se você achar necessário passar 3, 4 demãos, pode passar. Então nossa pintura está pronta, finalizada. Então é isso aí, pessoal. Conforme vocês viram nesse vídeo de hoje, nós fizemos aí todo esse trabalho de pintura, de renovar essa pintura nessa parede. O que você achou aí da nossa pintura? Deixa aqui embaixo o seu comentário para eu poder saber a sua opinião. Gostou? Deixa o seu like, não se esquece, se inscreve no canal, acompanha aí, porque toda semana nós estamos aqui no canal SOS na Construção, trazendo dicas e passo a passo para a sua construção. Valeu? Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.